Uma boa tarde para você, meu caro Belay Júnior. Boa tarde para todo mundo ligado no Bronca Pesada da TV Cidade. Um abraço para você e para todo mundo ligado no programa. Voltamos a falar aqui nesta quinta-feira e sobre essa pergunta aí, sobre essa pesquisa enquete, meu caro Belay. Muitos jogadores, marcaram a história, não só no futebol internacional, como no futebol brasileiro. Posso destacar aqui Maradona, Messi, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, enfim, jogadores que brilharam no futebol internacional. Pelé, que foi o maior de todos. Eu vou deixar o Pelé de fora dessa, tá? Vou deixar o Pelé como ó concurso. Agora, eu particularmente, quem eu vi jogar e que sempre me encantou e acho que foi um dos maiores de todos os tempos, chama-se Arthur Antunes Coimbra Zico. Para mim, um jogador perfeito, cobrava falta, pênalti, fazia gol de cabeça, pé direito, pé esquerdo, vinha de trás, dava assistência, fazia gol, o maior artilheiro da história do Maracanã, o maior ídolo da história do Flamengo, para mim, inegavelmente, o Zico foi o melhor jogador que eu vi jogar, que eu vi jogar de todos os tempos. Portanto, esse é meu voto, Zico Garinho de Quintino. Para mim, um jogador formidável, fenomenal. Ah, Ricardo, mas não foi campeão do mundo pela seleção brasileira. Circunstância. Tem jogador que foi campeão do mundo pela seleção brasileira e ninguém nem lembra. O Zico ainda é lembrado por aquele time fantástico de 82 que encantou a todos na Espanha e o mundo também, mas que os deuses do futebol tiveram o capricho de não coroar aquele time com uma Copa do Mundo. Mas o Zico, para mim, foi o maior e melhor de todos, o maior ídolo da história do Flamengo. Tá certo, Belay? Então, meu querido amigo, vamos falar de Copa Libertadores da América. Ontem o Botafogo se classificou, perdeu de 3-1 para o Peñarol lá em Montevideo, no Estádio Centenário, e com isso está classificado para a grande final da Copa Libertadores da América contra o Atlético Mineiro. O Botafogo não jogou bem, aliás, foi uma das piores partidas do Botafogo. O técnico Arthur Jorge teve que poupar Luiz Henrique, Igor Jesus, Gregory, Alexander Barbosa, jogadores que estavam pendurados pelo segundo amarelo e poderiam ficar de fora da grande decisão. Ficou de fora também o Thiago Almada, enfim, vários jogadores ficaram de fora do jogo de ontem. Apenas o goleiro John, o técnico Arthur Jorge arriscou e colocou ele dentro para jogar contra o Peñarol. Peñarol que fez o primeiro gol, no segundo tempo fez o segundo, o Botafogo conseguiu diminuir na entrada do Thiago Almada, na entrada do Alexander Barbosa. O Bastos já havia levado amarelo, foi substituído. O técnico Arthur Jorge teve que tirar o zagueiro Bastos com medo de perdê-lo também por uma expulsão. Mas aí o Batista conseguiu fazer o terceiro gol da equipe do Peñarol. O Botafogo melhorou muito com a entrada do Thiago Almada. Enfim. Fato é, pelo menos o Botafogo está classificado, a torcida do Botafogo não tem que ficar preocupada, foi um jogo diferente, foi um jogo atípico, o Botafogo tinha uma larga vantagem, jogou com vários jogadores que foram poupados, mas conseguiu a sua classificação. Esse resultado de 3-1, essa derrota de 3-1 não pode abalar a confiança dos torcedores nem dos jogadores, eu tenho certeza absoluta. Grande final, dia 30 de novembro, Botafogo e Galo, Galo e Botafogo. Esse jogo está marcado para o Monumental de Núñez, em Buenos Aires, mas a Conmebol pode mudar para o Independiente, em Avejaneda. O Monumental de Núñez tem capacidade para 80 mil pessoas, hoje é o maior estádio do mundo. E mais o Avejaneda tem a metade da capacidade, 40 mil. Talvez por ser uma final brasileira, a Conmebol transfira para o Independiente, lá para o estádio de Avejaneda. Vamos aguardar. Mas Botafogo e Atlético Mineiro vão fazer uma final inédita na Copa Libertadores da América. Também, meu caro Belay Júnior, outro time mineiro está fazendo diferença também. O Cruzeiro ontem se classificou para a final da Sul-Americana. Venceu o Lanús na Argentina por 1-0. E com esse resultado, o Cruzeiro está classificado para a grande final da Sul-Americana. Hoje saiu outro finalista, Corinthians e Racing decidem na Argentina. Primeiro jogo 2-2 em São Paulo, hoje o Corinthians joga também a sua sorte. Poderemos ter outra final brasileira, hein? Uma final brasileira na Libertadores e poderemos ter uma outra final brasileira, dessa vez na Sul-Americana. Portanto, o Fernando Diniz é o atual campeão da Libertadores, campeão pelo Fluminense no ano passado. E pode ser campeão da Sul-Americana antes da decisão entre Botafogo e Atlético Mineiro. Então, o Fernando Diniz ficaria com 2 títulos, Libertadores e Sul-Americana, hein? Fernando Diniz, que agora é técnico do Cruzeiro. Parabéns à Raposa, finalista. Hoje vamos esperar de Corinthians e também de Racing. O jogo será realizado no El Cilindro, na Argentina. Meu caro Belay Júnior, ontem Flamengo e Internacional empataram em 1-1 no Beira-Rio. O Flamengo conseguiu marcar o primeiro gol num pênalti convertido pelo Alcaraz, numa jogada pela esquerda do jogador Ayrton Lucas, penalidade, bateu na mão do jogador do Internacional, pênalti bem marcado que foi convertido pelo Alcaraz, recebeu a moral do capitão Gerson. No segundo tempo,
Ener Valencia, que havia acabado de entrar no jogo, também descontou, diminuiu, aliás, empatou para a equipe do Colorado 1-1. Com esse resultado, Flamengo e Internacional permanecem em suas posições. Flamengo é o quarto colocado agora com 55 pontos, o Internacional é o quinto colocado com 53. O São Paulo é o sexto, é o G6, fecha o G6 com 51 pontos. Portanto, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, Internacional e São Paulo é o G6 na tabela nesse momento. A tabela não se alterou com esse empate entre Flamengo e Internacional. Flamengo que volta a campo no próximo domingo. Jogo de ida contra o Atlético Mineiro, decisão da Copa do Brasil. O técnico Felipe Luiz não terá Bruno Henrique, não terá Eric Pulga, que estão suspensos. Então não terá também o De La Cruz, que está machucado e talvez só volte no ano que vem. Então o Everton Araújo deve ser titular nesse jogo contra a equipe do Galo Mineiro no Maracanã. Vamos esperar. O Flamengo se representa hoje à tarde, visando esse compromisso. Hoje vai ser um treino regenerativo, né? Uma representação regenerativa para quem jogou. Então, no próximo domingo, teremos a grande decisão, primeiro jogo, jogo de ida da Copa do Brasil, 4 da tarde no Maracanã, Flamengo e Atlético Mineiro. Depois, o Flamengo pega o Cruzeiro na sequência do Campeonato Brasileiro. A equipe do Botafogo tem agora o compromisso também, pega a equipe do Vasco da Gama na próxima semana, terça-feira, clássico no Rio de Janeiro. Então, Botafogo e Vasco, o Botafogo defendendo a liderança do Brasileiro e o Vasco buscando uma vaga ao G6, para buscar, quem sabe, uma vaga também para a próxima Copa Libertadores da América. O Botafogo, que é o nono colocado, tem 40... Aliás, o Vasco, que é o nono colocado, tem 43 pontos. O Botafogo lidera com 64 pontos o Campeonato Brasileiro. Meu caro Belay Júnior, nós teremos também, aliás, já falei aqui da decisão da Sul-Americana, um grande resultado foi conquistado pelo Macapá, ontem pela Copa do Brasil, categoria Sub-20, Macapá e Ceará empataram em 0-0 lá no Glicério, lá no Glicerão, lá no gigante da favela. O Macapá jogou bem, pressionou, mas a equipe do Ceará é uma equipe muito forte. Afinal de contas, havia desclassificado o CSA nas oitavas de final por 2 goleadas, hein? 5-0 em Maceió e 5-0 em Fortaleza. Ontem, 0-0, o Macapá ainda está vivo nessa competição. Ontem também tivemos Bahia de virada 3, Goiás 2, no outro jogo das quartas de final. Hoje teremos São Paulo e Tunaluz e também Palmeiras e Cruzeiro, as outras equipes envolvidas nessa disputa. O Macapá está muito bem e pode, quem sabe, surpreender a equipe do Ceará lá no PV, lá no Presidente Vargas, em Fortaleza, na próxima semana. Quem está feliz da vida é o Neto Góes, presidente da Federação Amapaense de Futebol, com esse bom resultado do Leão da FAB. 0-0 foi um bom resultado, afinal de contas o Ceará é uma grande equipe e o Macapá pode jogar as suas fichas na próxima semana lá em Fortaleza. Quem está feliz também da vida é o Roberto Góes, vice de futebol da CBF, deputado estadual, feliz da vida com a classificação do Botafogo, final inédita na Copa Libertadores da América, Botafogo e Galo, e também no próximo domingo começa a decisão da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro. Tá certo, meu caro Belay? Essas, portanto, são as principais informações desta quinta-feira. Repito, para mim, quem eu vi jogar, o maior de todos foi Zico, Arthur Antunes Coimbra. Sou amigo do Eduzinho, seu irmão, uma pessoa maravilhosa. A família Coimbra é tudo gente boa, gente maravilhosa. O Zico é um cara fenomenal, dentro e fora de campo. O Edu também, Edu Coimbra, um amor de pessoa. Tá certo? É isso aí, meu caro Belay. Um abraço para você. Amanhã eu volto com muito mais aqui no programa. Abraço, até amanhã. Belay Júnior.